Claro que eu sou o Dead Joe, o seu mensageiro das sombras. E hoje abrimos o 5º arquivo. Um arquivo que deveria permanecer trancado, esquecido, enterrado, mas que insiste em retornar porque o silêncio também tem memória. No capítulo anterior, falamos sobre o 4º arquivo, o espelho da 10ª reflexão, onde o reflexo se torna mais real que o corpo. Mas hoje caminharemos para um lugar onde nem reflexo, nem sombra, nem pensamento ousa fazer ruído, porque este é o arquivo do homem sem som. E aqui, onde estou, o ar parece pesado demais para se mover. Sempre dizem que o medo nasce daquilo que conseguimos ouvir, mas o temor verdadeiro nasce daquilo que nunca produz um único som. A ausência total de ruído é a assinatura de algo que não pertence ao nosso mundo. A origem desse arquivo remonta ao ano de 1948, no pequeno vilarejo de São Bartolomeu das Pedras, interior de Minas Gerais, onde as ruas eram de barro úmido e as casas rangiam como ossos velhos, tentando sobreviver à madrugada. Foi naquele ano que um homem chamado Isidoro Campos, vigia noturno da estação ferroviária abandonada, registrou o primeiro relato conhecido sobre a entidade que caminhava sem pisar, que caminhava sem pertencer, que caminhava sem carregar o peso de existir. Isidoro anotou em seu caderno com letra trêmula e tinta borrada pela respiração pesada. Ouvi nada, absolutamente nada, mas senti que alguém passou ao meu lado, perto demais, como se dividisse o ar comigo, como se respirasse por mim. O inquérito policial da época descreve Isidoro como perturbado, mas coerente. Ele não escutou passos, não escutou o ranger do assoalho, não escutou o vento entrar pela porta, mas ele viu uma figura escura, longa, impossível de medir, deslizando ao seu lado. A luz da lamparina tremia, mas a sombra permanecia estática, como se não reconhecesse a luz como algo digno de movê-la. Isidoro desapareceu 3 dias depois. Sua casa estava trancada por dentro, os móveis intactos, o prato de sopa ainda quente, e nenhuma marca no chão, nenhuma pegada, nenhum sinal de luta, só o silêncio, como se alguém ou algo o tivesse apagado sem fazer ruído. Depois disso, relatos começaram a brotar em outras regiões do país. Primeiro no sertão baiano, em 1952, onde uma família inteira relatou uma presença andando pelos corredores sem tocar o chão de terra batida. Os cães que sempre latiram para qualquer sombra permaneciam imóveis, como se tivessem sido deixados em estado de espera, paralisados no medo do que não podiam ouvir. O homem sem som tem um padrão, um modo, uma rotina. Ele não se aproxima pelas costas. Ele não surge na sua frente. Ele caminha ao lado, sempre ao lado, como um acompanhante silencioso, como um eco que nunca aprendeu a ser ruído. Em 1964, uma professora chamada Helena Marcondes, de Paraty, descreveu que, ao caminhar à noite, sentiu o vento tocar o braço esquerdo, como se alguém estivesse passando ao seu lado. Mas não havia ninguém, que ao olhar para o chão, viu apenas uma única sombra, a dela, mas alongada, esticada, como se carregasse outra silhueta junto. Ela morreu 15 minutos depois. Ou melhor, ela foi encontrada sem vida, sentada no chão com os olhos abertos, olhando para o seu próprio lado esquerdo, como se ainda houvesse alguém ali. O homem sem som não fala, não ameaça, não corre, não toca. Ele apenas acompanha. Mas quando ele finalmente produz um ruído, é porque já é tarde demais. A descrição mais clara desse momento vem de um jovem chamado Edgar Nobre, em 2003, na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Edgar estava conversando no telefone com a então namorada Marina. A ligação gravou algo, um único som. Um som curto demais, baixo demais, seco demais. E quando Marina perguntou, "Você tá aí?", não houve resposta. O corpo de Edgar foi encontrado a poucos metros da porta de casa, como se tivesse tentado sair, mas tivesse sido impedido por algo silencioso e inevitável. A gravação foi analisada, e no momento exato em que Edgar caiu, o som que aparece na fita não é um grito, nem um sussurro, nem uma batida. É algo como um passo, mas um passo que não deveria existir. Como se o mundo tivesse permitido que o homem sem som fizesse apenas um único ruído, para avisar que estava terminado. E agora, o arquivo está aberto diante de nós. Eu posso sentir algo se aproximando, não por som, mas pela forma como o ar deixou de se mover.
Há algo curioso sobre o homem sem som. Algo que poucos perceberam e que somente aparece quando estudamos os arquivos antigos com atenção suficiente para ouvir o que não é dito. Em todos os relatos, todos, sem exceção, a presença silenciosa surge quando a pessoa está voltando para casa. Nunca quando sai. Nunca quando está no meio do caminho. Sempre quando está prestes a voltar para o único lugar onde deveria estar segura. Como se o homem sem som não fosse uma ameaça da rua, mas uma ameaça do próprio lar. Como se não viesse de fora, mas estivesse esperando dentro, pacientemente, sem pressa, sem som. Em 2014, no interior de Goiás, uma mulher chamada Thalita Mourão, pesquisadora de fenômenos folclóricos, descobriu algo quelega, todos os casos. Ela encontrou um manuscrito antigo datado de 1898, falando de um companheiro silencioso que escolhia sua vítima pela frequência de seus passos. O texto dizia: quando alguém caminha rápido demais, o silencioso tenta acompanhá-lo, mas não consegue. Quando alguém caminha devagar, o silencioso se perde. Mas quando alguém caminha no ritmo entre o medo e a pressa, ele se junta. Thalita desapareceu 2 dias depois de registrar sua descoberta. Seus sapatos foram encontrados na porta de casa, alinhados impecáveis, como se tivessem sido deixados ali por alguém que não precisou fazer barulho. Relatos modernos mostram o padrão final. A vítima começa a perceber que algo está errado, não pelo que escuta, mas pelo que deixa de escutar. Pássaros param de cantar, o vento deixa de soprar, portas param de ranger. Até o próprio coração parece bater devagar demais. É como se o mundo inteiro segurasse a respiração, com medo de chamar a atenção da coisa que não deveria ser ouvida. Em 1987, um radialista chamado Otávio Silveira teve sua última transmissão interrompida por exatamente 3 segundos de silêncio absoluto. Nem estática, nem chiado, nem respiração. 3 segundos onde o mundo pareceu virar um deserto morto. Quando o som voltou, a cadeira de Otávio ainda girava lentamente, como se ele tivesse levantado sem fazer qualquer ruído. Seu microfone captou algo, um único passo, um passo impossível, um passo que durou menos de meio segundo, mas que ecoa até hoje nos arquivos proibidos da rádio. Quem ouve a gravação costuma dizer que esse passo, esse único som, não parece vir de alguém caminhando, parece vir de alguém chegando. E agora, a essa altura do arquivo, se você está sentindo que o ambiente ao seu redor ficou quieto demais, que a respiração diminuiu, que até seu próprio corpo parece ter esquecido de produzir ruído, não se assuste. É assim que os arquivos funcionam. Eles não contam histórias, eles chamam coisas. Mas antes de fecharmos esse capítulo, quero falar com você, que está aqui comigo, que caminhou comigo por este silêncio vivo. O canal existe porque você escuta, mesmo quando o mundo quer calar. Cada comentário, cada curtida, cada compartilhamento é uma chama acesa na escuridão. É o que me permite continuar abrindo arquivos proibidos, continuar trazendo histórias que dormem atrás das paredes da madrugada. Então, se você quiser que mais capítulos despertem, faça o som que o homem sem som teme, o som da sua interação. Compartilhe, comente, curta. Ajude este canal a caminhar entre aqueles que ousam ouvir o que o silêncio esconde. E lembre-se de explorar os outros arquivos já liberados. Eles estão esperando por você. Eu sou Daddy Joe, o seu mensageiro das sombras. E se enquanto eu falava, você percebeu que a casa ficou quieta demais, é apenas o arquivo se aproximando. Até o próximo capítulo, se você ainda conseguir me ouvir.